cumprimentar todo o povo que me escuta, que me assiste, com a paz do Senhor. Salmo número 1. Salmo de Davi. Salmo número 1. O salmo que nós abrimos, nós lemos na abertura deste culto. E hoje queria falar convosco sobre a felicidade eterna. A felicidade eterna. Salmo número 1, leamos todos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo número 1. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, e que venhamos a entender tudo e que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. E todos aqueles que estão assistindo pelos vários canais da internet, que sejam também abençoados em graça e em misericórdia. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração seja o Senhor meu Deus agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Salmo número 1. A felicidade eterna. Desde muito cedo, o homem sempre teve dois caminhos para ordenar a sua vida. Desde muito cedo, Deus colocou à frente do homem apenas dois caminhos. Muitos são aqueles que enveredam por um terceiro, quarto, quinto caminho. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que desde o jardim do Éden, em que Deus disse a Adão, come tudo menos daquela, porque no dia dela comer certamente morrerás. Ele pôs um caminho de vida e um caminho de morte na presença de Adão. Nos dias de Noé, Noé pregou, arrependei-vos, porque certamente vão morrer. Deus vai aniquilar a terra, o povo não quis. O povo escolheu o caminho da morte, mas Noé e sua família escolheram o caminho da vida. Deuteronômio 30:15. Uma das passagens que mais me impressiona, porque Deus convoca os céus e a terra como testemunhas contra nós, em como coloca à nossa frente o bem e o mal, a vida e a morte. Porém, escolham a vida para que sejam os vossos dias bem-sucedidos. Na pessoa de Jesus, Deus colocou novamente duas portas, dois caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Mas o que é que os homens fizeram? Escarneceram de Jesus, escolhendo o caminho da morte. Este salmo que nós lemos, ele nos apresenta três fundamentos essenciais para a verdadeira felicidade. Este sermão eu já o preguei há 2 anos atrás. E Deus tem-me falado do Salmo 1, e eu assim, Senhor, o que é que Tu queres que eu diga? Eu fui ouvir a pregação que eu tinha feito há 2 anos atrás, e Deus falou-me claramente. Nos dias que correm hoje, muitos são aqueles que nos dizemos como cristãos, mas que estamos claramente enverdando pelo caminho da morte, pelo caminho da destruição, seja por tristeza, seja por mágoa, seja por necessidade, seja por influência da economia e da sociedade, seja por influência do vírus que nós agora estamos a aprender a conviver. Muitos são aqueles que estão escolhendo o caminho da morte. A internet é um modo onde nós pisamos mais a morte. A internet é um modo onde nós enverdamos mais na morte. Porquê? Porque conforme nós vamos ver, eu vou expor este salmo, a Bíblia, Deus diz
Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Ora, a lei do Senhor está na Bíblia que você tem na sua mão. A lei do Senhor está na Bíblia que você tem lá em casa. A lei do Senhor está na Bíblia que já está amarela, podre, embolorada, lá nas prateleiras da sua casa. Mas o que é que nós fazemos? Nós enverdamos por caminhos que pensamos nós que nos estão conduzindo à felicidade, mas que, na verdade, esses caminhos estão conduzindo à nossa própria destruição, à destruição da nossa família, à destruição da nossa casa, à destruição das nossas vidas. Ainda há pouco foi falado, famílias estão sendo destruídas por causa daquilo que se está a passar. E qual é o problema? Somos nós. O problema reside em nós. Eu costumo dizer muitas vezes que o meu maior inimigo sou eu próprio, porque o caminho da morte é mais fácil, é a porta larga, é a porta da facilidade, é a porta de que naquele momento eu usufruo de algum tipo de felicidade, mas isso é temporário, dura pouco tempo, porque a porta da felicidade eterna, ela é a porta estreita que conduz a um caminho estreito, apertado, doloroso, difícil, mas lá na frente está a vida, enquanto na porta da facilidade está o quê? A morte. Em primeiro lugar, você é feliz pelo aquilo que você evita. Portanto, aquilo que eu vou falar consigo hoje é aquilo que está na sua mão fazer. Não vem da parte de Deus, Deus não vem fazer nada por si, não, tudo está na sua mão. Você é feliz por aquilo que você evita. Então, o que é que você evita? O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Está tudo no verso 1. Se você, e repare, deixe-me só aqui abrir um parênteses, porque o Salmo 1 é o salmo mais sabido, toda a gente quase sabe o Salmo 1 de cor. Só que ele, ao longo dos tempos, ele tem sido vastamente deturpado. O Salmo 1 não é um salmo de proibição. O Salmo 1 é um salmo de evitar. Está na sua mão. Deus não proíbe. Aliás, Deus tanto não proíbe que Cristo, ele sentava-se com pecadores. Ele sentava-se com ímpios. E por causa do Salmo 1, os fariseus, já nas suas regrinhas, nos 613 regras, que é o Talmud, eles proibiram um judeu de cruzar-se na mesma rua que um ímpio. Ímpio aqui não é só pecador, ímpio é aquele que não tem a mesma religião, não tem o mesmo pensamento. Eles proibiram o judeu de cruzar o caminho do ímpio, eles proibiram o judeu de ir ao mesmo mercado que o ímpio. Se por acaso o judeu fosse ao mesmo mercado, ele tinha que chegar a casa e banhar-se todo, lavar tudo, as hortaliças, o cesto, era tudo lavado, que é para não haver contacto com o ímpio. Porquê? Por causa da falsa interpretação do Salmo 1. O Salmo 1 nos alerta a evitar. É claro que você lá no seu trabalho tem pessoas que não comungam a sua religião, não têm o mesmo pensamento que você. Você não os vai odiar, você não os vai colocar de parte, você não se vai colocar na cadeira do sou melhor que o outro. Agora, o que é que o Salmo 1 nos ensina? A evitar. Eu sou feliz, eu alcanço a felicidade quando eu evito os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, principalmente esta última classe. Porque ímpio todos nós já fomos, pecadores todos nós somos, escarnecedores nós somos se nós quisermos. E esta é a ordem crescente. Você deve evitar os ímpios, deve evitar os pecadores e deve evitar os escarnecedores. Porquê? Por causa, novamente em ordem crescente, da linha de pensamento. As ideias dos ímpios prejudicam. Quando você dá muita atenção à internet, quando você dá muita atenção à televisão, quando você dá aquela ideia maravilhosa que surgiu na mente de alguém e você diz, ai, que realmente é mesmo bom. Será que é bom? Será que aquela ideia luminosa, aquela ideia maravilhosa, ela saiu das páginas da Bíblia, ela saiu das frases constituídas da palavra de Deus? Também, você deve evitar o caminho dos pecadores, ou seja, o caminho dos pecadores são formação de regras. Geralmente, nós chamamos de pecadores, não é aquele que peca e se arrepende, porque isso todos nós somos. Nós somos pecadores.
e temos a graça e a misericórdia de Deus de nos poder chegarmos ao pé dele, como diz lá João 1, Deus é fiel e justo e misericordioso para perdoar todos os pecados e nunca mais se lembra deles. Mas o problema está nos pecadores que constroem regras, nos pecadores que lhe dizem a si como é que você deve viver. E você deve evitar essas regras, porque a regra do bom viver, entre aspas, está aqui. Deus nos coloca à nossa frente o bem, o mal, a vida e a morte. Você quer conhecer qual é que é o bem e o mal? Abra a sua Bíblia. Estuda a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Mastiga a sua Bíblia. E a seguir, quando existe um conselho, que é uma construção de ideias, essas ideias passam a regras. Eu estou a falar ímpios, pecadores, escarnecedores. Essas ideias passam a regras e depois você, muitas vezes, se influencia com essas regras. Quero um exemplo? Com o futebol. É uma regra parecida. Política. É uma regra parecida. Você até pode, lá dentro, você pode não aceitar, você pode não concordar, mas como você já está inserido na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores, você já está inserido na formação das regras, você vai. E você é um cristão. E você vai à igreja. E você participa nos cultos. E você participa em todas as atividades da igreja. E você até lê a Bíblia. Só que você já está inserido nessa roda. Você está entendendo onde quer chegar? Você já é participante dessa roda. Agora veja como é que o salmista construiu o salmo. Anda, detém-se e assenta. Ele começa por andar, ele começa por ser uma amizade um pouco supérflua, ele começa acompanhando, depois detém-se, já participa, já assimila as tais ideias, já é coparticipante desses pensamentos e, por fim, se assenta. O verbo aqui, assentar, é acomodação. Você se acomoda. Passa a ser o seu modo de vida, a sua regra de vida, é a regra dos seus amigos, é a regra dos escarnecedores. Faça como eu, querida igreja. 4.000 amigos que eu tinha no Facebook, metade foi à vida. Sem qualquer problema. Limpeza geral, tipo auxílio. Porquê? Porque eu não quero ser um dos que não olham para este salmo. Eu quero ser um Macário. Eu quero ser um bem-aventurado. Bem-aventurado é um homem que é feliz, muito feliz. E para ser feliz, muito feliz, você tem que evitar andar, deter, se assentar. Você tem que evitar acompanhar, assimilar e acomodar. Parece que é rijo, não é? Mas sem estas regras que nós temos que impor a nós próprios, não são regras proibitivas. São regras que nós temos que impor a nós próprios. Porque já várias vezes eu ouvi assim coisas deste género. Não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Pecar é só baile, fumar e beber. Isso é que é pecado. Agora tudo o resto a gente pode fazer. A gente pode dar festas. Eu já vi casamentos cristãos que encharcam a cara lá dentro. Não há problema nenhum, porque quem lá está dentro da sala é tudo cristão. Não tem nada, é tudo ímpio. Porque eles formaram regras e vivem segundo as suas regras. E o cristão piedoso, coitadinho, que está fraquinho ainda em matéria bíblica, ele vai e se acomoda, porque não, o pastor disse para fazer e faz. É um erro. Não faça tudo aquilo que o seu pastor diz. Pelo menos se não estiver enquadrado na palavra de Deus. Pelo menos se não for bíblico. Amém, igreja? E o problema é que nós vamos continuar cada vez pior. Porque se havia caos lá atrás, nos tempos de Noé, olha que o caos de hoje não é tão diferente assim. O problema não, aquilo que nos satisfaz é que Deus disse que já não aniquilava o mundo daquela forma. Porque se não fosse a promessa que Ele fez com o sinal no céu, que é o arco-íris, eu garanto-lhe que isto já tinha ido. Novamente, tinha que haver outro Noé, outro doido, de 120 anos, pregando a justiça de Deus, mas tinha que haver mais Noés.
porque o mundo está cada vez mais em caos. E das duas uma, ou você abre o olho e começa a procurar, perdendo, investindo do seu tempo, lendo a sua Bíblia, ou você qualquer dia está sentado, está acomodado, está vivendo essas regras como se fossem puramente normais e você está destruindo a sua vida. Você entrou para a porta grande, a porta da facilidade. E muitas vezes nós vamos ingenuamente, porque nós começamos a imitar aqueles que aparentemente guardam a lei. Mas o que é que o Senhor Jesus fez? A lei é Mateus 23, o discurso mais duro de Jesus. O que é que ele disse àqueles fariseus? Os homens da lei, os religiosos da época, os cuidadores do templo. Mas o que é que Jesus disse? Raça de víboras, hipócritas. Vocês fizeram regras para o povo, carregaram o povo de fardos, mas vocês próprios não levantam um só dedo. Muitas vezes nós, ingenuamente, e isso a culpa é da internet. Por isso, meu querido e minha querida, filtre, provai os espíritos, filtre aquilo que você está vendo, está ouvindo e que está concordando. Porque 80% daquilo que você vê no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, seja onde for, 80% são regras humanas que conduzem à morte, conduzem à destruição, e você vai. A imitação leva a uma aliança, e a aliança leva à assimilação. Por isso Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo nunca disse: façam como eu faço. Havia um padre lá na Inglaterra, quando era miudinho, eu ajudava lá na missa ao domingo, e às vezes eu fazia perguntas ao padre e ele diz: faz aquilo que eu digo, não faça aquilo que eu faço. A prática, a imitação leva a uma aliança. Você fica aliançado com aquele modo de viver. E das duas uma, eu vou novamente frisar: ou você abre a sua Bíblia e você prova dos Espíritos, você prova aquilo que você está ouvindo e está assistindo, ou então você faz uma aliança, se acomoda e assimila tudo aquilo que você ouve, lê e assiste. Então a pergunta é: como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ser este bem-aventurado, este Macários do Salmo 1? E repare que o Salmo 1 está intimamente ligado com o Sermão do Monte. Se você reparar o Salmo 1 e reparar o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que todo o Sermão do Monte se enquadra nesse Salmo. Ou seja, se você conseguir evitar os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, automaticamente você torna-se diferente, você torna-se sal e luz e você facilmente vive o Sermão do Monte na sua vida diária. Basta que você evite. Eu não estou dizendo, novamente, eu vou frisar, não é proibir, não é você não falar, não é você não ir almoçar, não. O que o Salmo 1 está aqui a dizer é para não compartilhar ideias. Não assimile ideias, não assimile regras que não se enquadram com o texto bíblico. É isso que o Salmo 1 diz. Quando você faz isso, quando você evita, você vive uma felicidade eterna. Mas evitar o quê? Pastor, o que é que eu vou evitar? Em primeiro lugar, determinados lugares e caminhos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter maturidade espiritual suficiente de... pastor, mas eu não posso ir a um jogo de futebol? Pode. Não posso ser a um teatro? Pode. A um cinema? Pode. À praia? Pode. A um baile? Pode. Agora, depende da sua motivação, a motivação do seu coração. Você está lá porquê? Como? Está lá meramente por passar um bocado de tempo? Maravilha. Agora, está lá porque é normal, é ético, é cultural de um povo? Não, já está mal isso. Depois, determinadas posturas que nós temos que atentar como cristãos. No comer, no falar, no andar, no vestir
Existem determinadas posturas que eu costumo dizer que a nossa consciência, há muitas que têm essa lâmpada fundida. Eu sou eletricista lá na minha vida, mas há muita gente que tem essa lâmpada fundida, mas a nossa consciência, ela brilha uma lâmpada vermelha, ela começa a piscar. Só que nós somos tão egoístas, tão orgulhosos, que nós desenroscamos a lâmpada e então deixamos de ter consciência. O Salmo 1 nos adverte a nós ativarmos a nossa consciência, é o nosso maior juízo. Terceiro lugar, o que é que eu vou evitar? Determinadas companhias, tanto presencial, como por telefone, como até por uma coisa normalíssima que é uma rede social. Mas essa rede social, existem companhias na rede social que só o prejudicam, só lhe incutem dúvidas e travam-lhe o seu caminho como cristão. Aqueles que se recusam a trilhar este caminho, evitar lugares ou caminhos, evitar posturas, evitar determinadas companhias, eles estão numa espiral de calamidade espiritual. Olha o que eu estou dizendo. Isto é sério. Você quer saber porque que o mundo está assim? É por causa disto. É porque as pessoas já não querem evitar. Evitar é difícil. Ser cristão é uma vida de renúncia. Ser cristão é uma vida de abrir mão. Ser cristão é uma vida de viver no prejuízo todos os dias. Nós vivemos no prejuízo face à nossa família e nós vivemos no prejuízo face a nós próprios. Porque quando eu evito certos lugares ou caminhos, quando eu evito determinadas posturas, quando eu evito determinadas companhias, quem é que vai ficar no prejuízo? Eu. Vou ficar em casa a ler a Bíblia enquanto os outros estão-se a divertir? Mas enquanto eu estou em casa, lendo a minha Bíblia, enquanto eu estou em casa assistindo uma pregação ungida, eu estou crescendo espiritualmente. E quando eu estou fazendo a vontade à minha carne, que é isso que Paulo diz, eu estou em espiral de decadência espiritual. Os que se recusam a trilhar estes caminhos, eles são verdadeiramente felizes. E isto não tem nada a ver com prosperidade. Muita gente desfaz-se de práticas, desfaz-se de atitudes, mas as principais atitudes, as principais práticas, que é aquelas que nos massagem o nosso ego, aquelas que nos dá conforto no viver, prazer, felicidade, essa eu não deixo. Eu deixo tudo, menos esses. Agora, você é feliz quando evita. Segundo ponto, você é feliz por aquilo que você faz. E o que é que você faz? Verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, não estou a compreender nada. O que é que isto me traz felicidade? Eu pareço aqui um marrão espiritual, pareço aqui um marrão bíblico, passo a minha vidinha toda a meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, já nem durmo, nem como. Não é nada disso. Ser crente não é viver, ou não é só viver positivamente. Ser crente é viver segundo a palavra. É isso que o Salmo está dizendo. Quando o Salmo diz, antes tem prazer na lei do Senhor, então qual é o prazer da lei do Senhor? É aquilo que eu ouço dele. É aquilo que eu falo ao meu coração, através da sua palavra. E medita na sua lei, é eu ter intimidade com Deus. Isso é meditar de dia e de noite. É eu viver de acordo com a intimidade que eu tenho com Deus. Você quer um exemplo? Um casal vive íntimo, sim ou não? Marido e mulher. Eles vivem de acordo com a sua própria intimidade. Ele sabe o que é que ela gosta e ela sabe o que é que ele gosta. Ele sabe que para fazer um miminho à esposa é isto, ela também sabe. Isso é viver em intimidade, de acordo com a sua própria intimidade. Então eu, para meditar na lei de Deus, viver de dia e de noite, é eu andar intimamente ligado a Deus. Eu sei o que é que Ele gosta. E porque eu sei o que é que Ele gosta, eu não vou falhar com Ele. E para eu não falhar com Ele, eu tenho que evitar certas coisas, eu tenho que não fazer certas coisas, eu tenho que não viver de certas formas.
Adultério não é só um ato sexual. Adultério é quando nós falhamos com quem gosta de nós. Isso é ser adúltero. E muitas vezes nós cristãos somos adultos para com Deus. Viver de acordo com a palavra não é viver positivamente, como muitas vezes ensinam aí. Viver de acordo com a palavra é viver da forma como Jesus falou com aqueles discípulos que iam no caminho de Emaús, chateadinhos da sua vida, no domingo da ressurreição. E Jesus posto ao caminho, no caminho de Emaús, e eles meteram-se lá a discutir com Jesus, mas tu não sabes as notícias, tu não sabes o que se passou nestes dias. E Jesus, uma grande à vontade, diz, mas quais notícias? Quais notícias? O que é que vos apoquenta à vossa vida? Porque é que vocês andam aí todos tremoicos, todos tristes, sem vontade de viver, sem serem felizes? Quais notícias? Acaso não ouviste o que a lei, os profetas e os salmos falaram acerca de mim? Você quer viver feliz? Vá ler a lei, vá ler os profetas, vá ler os salmos, porque todos eles apontam para Cristo, que é a nossa maior felicidade. Aquele que tem Cristo não vive infeliz. Já Paulo, por isso Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque ele meditava, ele era íntimo com Deus. João falou isso, Tiago falou isso, Pedro falou isso. A lei, os profetas e os salmos fazem parte da nossa vida, sim. E isso não é viver positivamente pela graça de Deus. Hoje Deus é só amor, só graça e está tudo bem. Não, você está enganado. Você vive numa ilusão espiritual. Só está tudo bem quando você medita na lei dele, quando você é intimamente ligado a ele. E isto não obriga a você não ir trabalhar, não obriga a você não cuidar da sua casa, a não cuidar da sua vida. Não. Eu ser íntimo com Deus é sempre que eu posso, eu ouço a sua voz e faço aquilo que eu quero. Faça-se, porém, a sua vontade e não a minha. Isso é meditar na lei de Deus. Isso é ser feliz. Gênesis 1:26, Deus disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Você acha que Deus é um Deus infeliz? É um Deus triste? Você acha que Deus não se diverte com aquilo que faz? Se você for ler a criação, ao final de cada dia, Deus sentou-se no seu trono e disse Deus, e viu Deus que tudo era muito bom. Extrema felicidade que Deus tinha ali na sua criação. Façamos o homem, pois, à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que é que Deus fez ao homem? Depositou nele toda a sua própria felicidade. E viu Deus que era tudo muito bom. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança e transportou essa felicidade do final de cada dia da criação para o homem. Domine por aquilo que eu fiz de melhor. Josué 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, e serás bem-aventurado, e serás um Macários. Medita nele dia e noite. Salmo 1, que a gente leu, verso 2. Deus nos chama a meditar, nos chama à intimidade. Curiosamente, eu já visitei muitas casas. E já vi muitas Bíblias já abertas na porta, à entrada, lá no corredorzinho, em cima de uma mesa. E geralmente, curioso, ou está aberto no Salmo 1, ou está aberto no Salmo 95, ou no Salmo 91, perdão, ou está aberto em Isaías 53. Mas o problema é que eu faço assim e esta página quase que se destrói de tanto blur. Portanto, está lá aberto, mas eles não meditam nele de dia e de noite. Está lá aberto, mas eles não querem saber, é só fantochada, é só fantasia, é uma máscara que está ali. O homem que ama a Deus, o homem que é feliz, ele tem sempre a lei de Deus no seu coração.
Porquê? Porque a lei de Deus é o objeto do amor de Deus por mim. Ele deu-me esta lei, Ele deu-me este manual de vida e prática. Não foi para que eu seguisse regras, miseráveis regras. Não, Ele deu-me esta lei, foi para que eu entrasse pela porta estreita e alcançasse a vida. Ele deu-me esta lei porque Ele colocou à minha frente o caminho da vida. E o caminho da vida faz-se através desta lei. Faz-se através da sua palavra. Na minha boca, no meu ouvido e no meu coração. Eu falo a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus e eu vivo a palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Qual é a comida que Jesus estava se referindo? À lei de Deus, à sua palavra. Em terceiro lugar, já vimos que eu sou feliz por aquilo que eu evito, já vimos que eu sou feliz por aquilo que eu faço, e o terceiro lugar é: você é feliz por aquilo que você é. Verso 3. Então, quando você evita o caminho, o conselho, as ideias, quando você medita na lei, ama a lei, come a lei, vive a lei, então você vai ser transformado. Olha o que é que o salmista diz: ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas. Lá na minha terra eu tenho umas árvores que é os salgueiros, e aquelas árvores dá para fazer muitas coisas. E os salgueiros que estão junto às margens dos ribeiros são aqueles que mais crescem e maiores ficam, portanto dá mais matéria. Um salgueiro que esteja, eu estou a falar na minha terra, mas um salgueiro que esteja junto a uma margem de águas, ele é viçoso e a madeira nunca apodrece. Agora o que é que o salmista disse? Aquele que medita da lei dia e noite, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora veja, a doutrina neopentecostal ensina que eu, para ser próspero, tenho que dar muito dízimo, tenho que dar muita oferta, tenho que fazer muitos sacrifícios, muitas campanhas, todas aquelas coisas, mas pouca lei. Aliás, se você for uma igreja neopentecostal ou uma igreja pentecostal já adulterada, você vai ver que o tempo de palavra que você hoje ouve são 10, 15 minutos. Portanto, não há lei, não há palavra, não há mensagem. Mas se você for ver a maneira como Jesus atuava durante os 3 anos, é muito... Se calhar só 1 ou 2 milagres é que ele operou sem falar primeiro. Ele falava primeiro, ele ensinava ao povo primeiro, e através depois do fruto, a consequência da sua mensagem, aí vinham os milagres, aí vinham as multiplicações, aí vinham as curas e por aí fora. Então eu vou ser feliz agora porque eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, e tudo aquilo que eu fizer é bem sucedido. Porquê? Porque eu sou uma árvore transplantada. Eu sou uma árvore plantada. Eu sou uma árvore que estava num lugar onde não tinha água. Eu estava em total secura completa, e Deus, por causa do seu grande amor, da sua graça e da misericórdia, e Ele agarra em mim e me coloca, planta, está aí, árvore plantada junto a uma corrente de águas. E corrente de águas tem a conotação de irrigação constante. Não é preciso ninguém lá abrir uma torneira de vez em quando, àquela hora do dia. Não, corrente de águas, existe uma irrigação constante. Existe sempre água, existe sempre Espírito Santo, existe sempre a tal chamada unção de Deus. E por causa disso, eu produzo algo que todos os outros beneficiam. Eu sou sal e eu sou luz. Eu dou luz ao mundo, eu sou diferente do mundo, eu apresento caminhos que não são caminhos obscuros, e eu, por outro lado, sou sal da terra. Ou seja, eu dou sabor à vida de todos quantos me rodeiam. Esse é o cristão. É aquele que é diferente. É aquele que faz diferente.
É aquele que medita na lei de dia e de noite. Você precisa tomar cuidado para que esta prosperidade que Deus fala, tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Em outras traduções está prosperará. Cuidado para esta prosperidade não se tornar carnal. Cuidado porque você pode entrar no erro de começar a fazer chantagem com Deus, barganha com Deus, negócio com Deus. Senhor, esta noite eu li 3 capítulos da tua Bíblia, da tua lei. Agora quero o retorno. Cuidado. Porque isso é o que mais acontece. Porque nos tornamos carnais. O que era espiritual passa a ser carnal. Outra coisa. Eu vou à igreja e já sei que Deus é comigo e Ele faz tudo porque me ama. Cuidado. Não é bem assim. Jó sofreu na sua pele e na sua vida que Deus o amava, mas não fazia tudo aquilo que ele queria. E por isso ele padeceu. Mas mesmo assim, Jó 1, verso 20, se não estou enganado, ele diz: nu vim do ventre de minha mãe e nu voltarei à terra que me fez. E no verso 21 diz: em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Portanto, prosperidade não é ter uma boa conta. Prosperidade não é ter um bom carro. Prosperidade não é um bom emprego, uma boa casa. Não, pastor, mas eu não posso ter isso tudo? Claro que pode. Não é mal nenhum. Mas a prosperidade que a Bíblia fala, e sempre fala desde Gênesis a Apocalipse, é a nossa prosperidade espiritual. Porque é nisso que reside a nossa felicidade. Repara, em março passado, por causa desta pandemia da Covid, fecharam 900 e tal empresas. Mas aquela gente estava pensando que a felicidade deles estava no nome da empresa, na empresa e na conta bancária da empresa. Vem um vírusinho invisível que ninguém sabe como é que ele é. E o que é que ele fez? A prosperidade foi abaixo. Mas eu vi muito cristão, muito irmão meu, sincero, passar na sua vida, sofrer desemprego e com um sorriso. Porque é isso que incomoda ao mundo, sabia? O que mais incomoda ao mundo não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. E você só pode ser espiritualmente falando. A verdadeira prosperidade, ela está oculta. Ela vem de dentro para fora. Essa é a verdadeira prosperidade, essa é a verdadeira felicidade. Mas se você não arregar, mais tarde ou mais cedo, ela vai se tornar uma adversidade. Deixa que eu faça aqui uma pergunta sincera. Você já pensou por que é que tanta gente abandona a igreja? Já pensou nisso? Eu estou careca de pensar nisso. E sempre só encontrei uma resposta. Essas pessoas vinham à igreja com uma visão de prosperidade, que não é a prosperidade bíblica. E quando essa prosperidade se desvanece e ficam amargurados, ficam frustrados, eles começam a ver essa falta de prosperidade como uma adversidade. E então culpam o pastor, culpam a igreja, culpam a Bíblia e culpam Deus. Mas o problema é que foram eles próprios que escolheram o caminho deles, infelizmente. Não está nas mãos de Deus, não está nas mãos do pastor, não está nas mãos da igreja, está nas suas próprias mãos. Deus coloca-lhe à sua frente o bem e o mal, a vida e a morte. O que é que você vai escolher hoje? Esta foi a maior lição do povo do Egito. Foi a maior lição que Deus deu àquele povo e o povo não compreendeu. Deus deu-lhe vida. Deus resgatou-os da escravidão. Deus deu-lhe uma visão de nação, de reino. Ele até provou, enviando 12 espias, os 12 príncipes de Israel, para visitarem a terra de Canaã, e eles carregaram aos seus ombros um cacho de uvas.
Os próprios príncipes disseram que aquela terra é boa, muito boa, emana leite e mel. Mas eles olharam para a prosperidade, para a felicidade que Deus lhes estava dando, com um olhar errado. Eles olharam para a parte material, para a parte carnal. Porquê? Porque embora aquela terra emanasse leite e mel, tivesse cachos de uvas que 2 homens tinham que carregar às costas, tinha lá gente, reis, gigantes poderosos. Você acha que essa gente estava debaixo da lei de Deus? Você acha que essa gente era íntima com Deus? Quem é maior? Os gigantes, lá da terra de um dos caldeus, ou da terra lá de Canaã, ou Deus, o Criador? Quem é maior? Os problemas que você vive, ou aquele que está sobre a sua vida, que governa a sua vida, que está sentado com um cetro de ferro e comanda a sua vida? Não coloque a sua visão nem na sua família, nem no seu trabalho, nem na sua empresa, nem na sua conta bancária, porque mais tarde ou mais cedo, se for essa a vontade de Deus lhe dar uma lição, fazê-lo passar pelo deserto, essas coisas vão se desvanecer. E depois das duas, uma: ou você permanece firme como Jó, ou você abandona, como aos discípulos lá em João capítulo 6. O grande contraste entre nós e os outros, e eu agora aqui, eu tenho que falar aqui com um certo cuidado, porque existe aqui muito ímpio que é cristão, existe aqui muito ímpio que é escarnecedor, e o grande contraste entre aquele que medita na lei, como está no verso 2, e aqueles que não atentam à lei, como está no verso 1, e por causa disso não vivem o verso 3 como um macário, como um bem-aventurado espiritual. Eles vão se tornar como a palha que o vento dispersa. Seja ele ímpio, seja crente, seja não crente. Mas os cristãos mantêm-se firmes. Sério? Judas traiu o nosso rei. Pedro negou 3 vezes. Todos os apóstolos, todos, sem exceção nenhuma, não estavam presentes na crucificação. Quem viu onde é que Cristo foi sepultado foram Maria Madalena e Maria, 2 mulheres. No caminho de Emaús, Cristo teve que os ir buscar. Cristo teve que dizer: anda para cá, filho. Volta novamente lá para Jerusalém e está sossegadinho, que eu hei de mandar um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que vai descer sobre vós. Portanto, não ponhamos barreiras entre o ímpio, aquele que não quer saber de Deus, e entre o ímpio que é crente. Porque até a própria Bíblia fala no anticristo. O anticristo não quer dizer que é só aquele que é contra Cristo. O anticristo também é aquele que quer se fazer de Cristo. Portanto, no ímpio também existe aqui. E se nós vermos aí o Salmo 73, Asaf teve assim, olha, um pontinho. Sabe quem é que era Asaf? O chefe da orquestra do Templo de Salomão. Comandava 5.000 personagens entre músicos e coro. E Asaf teve assim, olha, por um cabelinho. E ele diz: os meus pés iam fugindo, iam resvalando. Porquê? Porque ele começou a olhar para a prosperidade carnal e deixou de atender à prosperidade espiritual. Você é muito mais feliz, mesmo até todo nu, mas com Deus no seu coração. Sabia? Não é aquilo que nós temos. Por isso é que a felicidade geral do mundo, eles nos chamam doidos. Como é que eu posso ser feliz com um cancro? Como é que eu posso ser feliz na cama de um hospital? Como é que eu posso ser feliz num fundo de desemprego? Como é que eu posso ser feliz só comendo uma vez por dia e mal? Porque a minha felicidade não está aqui. A minha felicidade está em Cristo. E Ele prospera o meu coração em fé, confiança e esperança. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira felicidade.
Felicidade que não tem raízes, é como a palha. E porquê que é como a palha? Porque não só temos o comportamento destes dois tipos de pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem, mas também temos as disposições dessas pessoas para com Deus. Acho que eu abro aqui, que eu lhe falo mais abertamente. O meu curso de pastor, eu tirei-o há 29 anos para aí. E eu já naquela época, eu aprendia como os fariseus falavam. Porque os fariseus analisavam Deus segundo a sua própria prosperidade. Ou seja, se o fariseu fosse rico, então Deus era sobre ele. Deus estava abençoando o mundo. Se o fariseu não fosse tão rico assim, então tinha que correr para o templo matar um animal, porque Deus está virado. E foi assim que eu comecei a minha vida espiritual, aprendendo dessa forma. Ou seja, eu olhava para a pessoa, para a vida da pessoa, para o casaquinho que a pessoa usava, um belo relógio Rolex, e dizia assim: olha, Deus a mão de Deus está sobre a tua vida. Mas se aparecesse um irmãozinho que estivesse lá sentadinho na cadeira, e aquele irmãozinho se emocionava, se comovia e chorava, nós, pastores daquela época, começávamos a pensar: será que ele pecou? Será que ele anda em pecado e agora Deus está castigando? Era assim que nós pensávamos. E é assim que as pessoas pensam hoje ainda quando olham para o Salmo 1. Por isso é que eu afirmo hoje, sem qualquer problema de errar, não é aquilo que você tem, aquilo que você sabe e aquilo que você pode, que o qualifica mais crente ou menos crente. O que o qualifica mais crente ou menos crente é o tipo de intimidade que você tem com Deus. Isso sim. Isso é o que o qualifica mais crente ou menos crente. Essa qualificação é visível? Não. É uma qualificação espiritual. Portanto, é um problema entre você e Deus. Não meta a igreja, não meta o pastor, não meta nada. Meta-se a si e Deus, porque isso é um problema espiritual entre você e Ele. Os ímpios, eles olham para a palavra de Deus com desprezo e com desrespeito. Sim ou não? Normal. Mas os justos, aqueles que meditam de dia e de noite, eles ordenam a sua vida de acordo com os preceitos bíblicos e com a sabedoria de Deus. Pouco me importa aquilo que dizem de mim. Agora também já não dizem muito, já os pus na linha, mas pouco me importa aquilo que eles dizem de mim. Se eu sou doido, se sou tolo, se não tenho mais nada a fazer, então eu venho para a igreja, se ser pastor é tipo ocupar um cargo público, pouco me importa. O que me importa é aquilo que Deus diz de mim. O que me importa é aquilo que Ele me dá. E não estou a falar de prosperidade material. Estou a falar de prosperidade espiritual. Porque essa é que me produz verdadeira felicidade. E é isso que estamos falando. É a verdadeira felicidade. Deus conhece o caminho dos justos. E Deus já traçou o caminho dos injustos, dos ímpios. Diz aí no verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe aquilo que você está passando. Ele sabe aquilo que você está lutando para levar a sua vida espiritual como deve ser. O mais reta possível. Pastor, mas eu pequei. Ajoelhe-se e peça perdão. Deus nunca disse que você vai ficar numa redoma e que você vai deixar de pecar. Não, Deus disse que você é pecador. Até o final da sua vida terrena. Por isso é que você está em processo de santificação contínuo. A glorificação é só quando você deixar este mundo. Se estiver debaixo da lei de Deus. Existe outra contradição bíblica. E essa é mais da parte calvinista, é outra das coisas que eu não concordo.
é que o verdadeiro crente não vai a juízo. Vai sim. Você vai lá, Paulo diz, todos nós vamos à presença do justo juiz. Agora, uns vão à presença do justo juiz para glorificação, para receber o seu galardão, e outros vão à presença do justo juiz para receber a sua condenação. E mais uma vez eu friso, não estou a colocar aqui cristãos de parte, porque a Bíblia me informa que eu me autocondeno a mim próprio. É pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas e pelas minhas palavras que eu dito o dia do juízo na minha vida. Cuidado, ser cristão não é fácil. Ser cristão é você estar com o olho aberto e que Deus nos ajude a olhar para este Salmo 1 e ajudar-nos a construir uma vida espiritual sã. Não quer dizer que é aquele religiosinho que às vezes até mete impressão. Não. Você pode ser cristão a sério e não ser religioso. Você pode ser cristão a sério e viver a sua vida normal. Você pode ser cristão a sério e estar no seu emprego com toda a classe e tipo de gente. Você pode ser cristão a sério quando agora vai almoçar com a sua esposa e depois apetece-lhe ir dar um passeio à praia. Isso é ser cristão a sério. Não é por aí que você não deixa de ser cristão. Agora, deixe de ser cristão quando eu não atento para a lei de Deus, quando eu não atento para a intimidade com Deus. E isso é que eu hoje clamo a Deus que nos ajude. Que nos ajude, que nos abra o nosso coração. Por duas razões. Primeiro, a criar vontade. Porque criar intimidade com alguém temos que ter vontade. Ela não acontece como um passo mágico. Eu tenho que sentir vontade de conhecer mais. Por isso é que existem os amigos e existem os conhecidos. Você quer ser amigo ou conhecido de Deus? Você quer ser íntimo ou quer ser um daqueles que é de vez em quando? Você quer ser feliz ou não? Pense nisso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude através da sua graça, da sua misericórdia, a possamos realmente a pertencer à congregação dos justos. Evite, não ande, não se assente. Viva uma vida de Deus, uma vida com Deus, uma vida através de Deus. Não seja fariseu, nem seja religioso. Seja você mesmo na presença de Deus. Amém? Que Deus nos possa abençoar em nome de Jesus.